dar alguns segundos para os irmãos achar. Repetindo novamente, João 14:6. Os que acharam, digam aleluia. João 14:6. Já acharam? Então, em João 14:6 está escrito a seguinte palavra: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Até aqui, por favor, os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu tenho um costume que sempre que eu começo a falar da palavra do Senhor, sempre que eu leio o primeiro versículo do culto, eu falo: mas que versículo tão maravilhoso esse! E esse aqui não fica de fora. Que versículo maravilhoso! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que palavra tão profunda! Mas, continuando, irmãos, há uma certa parte desse versículo que me chamou a atenção, que é o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para ser mais específico, a parte da verdade me chamou a atenção. Eu sou a verdade. Então, eu vendo isso, eu comecei a refletir no significado verdadeiro dessa parte. Eu sou a verdade. Então, por algum motivo, o meu coração se lembrou de um sentimento ruim, mas que eu tenho certeza que infelizmente todos nós já sentimos alguma vez na vida, que é o medo. O que é o medo? O medo é uma ideia de algo ruim acontecendo com você. Claro, nem sempre é isso, mas meio por cima, digamos que seja isso. O nosso pequeno exemplo. Então, uma pessoa tem seus medos, todos nós temos. Algumas pessoas têm medo de não subirem aos céus, outras têm medo de perderem os empregos que elas estão, têm medo de magoarem alguma pessoa, medo de ser forçadas a conviver de uma maneira que elas não querem. Mas elas têm medo que essas coisas se tornem realidade. Uma coisa que aconteceu é a verdade, aquilo aconteceu. Então as pessoas, elas costumam ter medo que os seus medos se tornem verdade. Então, irmãos, eu comecei a pensar em algumas coisas que são verdade, mas que em alguns momentos as pessoas têm medo de admitir. A coisa número 1 que me veio na cabeça foi o seguinte: a vida, ela é difícil. Essa é uma verdade. Nem todos os momentos da vida de uma pessoa são fáceis ou até mesmo agradável. A dificuldade, ela está em todo o lugar, em cada situação. A dificuldade existe sempre, mas claro que nós podemos vencê-la. Ainda falando sobre a verdade, em João 8,32 está escrito o seguinte: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Irmãos, novamente lendo mais um versículo, dessa vez em Salmos 25:5, está escrito o seguinte: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Essa passagem por si só já é maravilhosa, mas essa última parte, e a minha esperança está em ti o tempo todo, é verdade. Quão diferente ia ser a vida das pessoas se elas colocassem Deus em tudo que elas vão fazer. A cada pequeno detalhe da vida de uma pessoa, ela colocar a sua esperança nas mãos de Deus. O quão diferente não ia ser a vida das pessoas, não é? É verdade, todos passamos por momentos ruins, mas todos também passamos por 6:7, está escrito o seguinte:
Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que parece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Irmãos, reparem bem na parte que diz o seguinte: por pouco tempo devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Eu acredito que esse pouco tempo que está falando é a nossa passagem pela terra. Nesse pouco tempo que nós vivemos, um ser humano normal, digamos que consiga chegar aos 100 anos, 110, 120, ainda assim não é muito tempo. 100 anos não é tanto tempo assim, parece longo, mas na verdade não é. Nesses 100 anos muitas pessoas nascem, muitas pessoas morrem e o mundo continua mudando cada dia, pastor Alex. Cada dia o mundo muda um pouco. Não importa se são em 10 anos, não importa se é em um ano, um mês ou uma semana. Mesmo em 100 anos. Então, lendo agora Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Essa passagem de Tiago 1,12 é algo que eu particularmente gosto muito. Na minha pregação anterior a ela, eu também fiz uma menção a ela. Porque essa passagem, ela é muito maravilhosa. Aos que serem aprovados receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. O crente, quando está passando por um momento difícil, ele está pavimentando o caminho dele para ficar numa boa depois. Ele está passando pela aprovação agora, mas a recompensa vem depois. E que recompensa, pastor Alex? A coroa da vida. Simplesmente só falando pelo nome, mesmo que uma pessoa não saiba o significado por trás disso, só este nome, a coroa da vida, já é um nome forte. Um nome com respeito, a coroa da vida. Continuando ainda em Pedro 4:12 até o 14. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para prová-los como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus reposa sobre vocês. Esse versículo nos fala muito. O mundo às vezes tem disso. As pessoas, elas maltratam alguém apenas por essa pessoa ter fé. Só por eu dizer, eu sou um cristão. Já tem pessoas que olham torto para você. Mas você é um cristão, como você pode adorar um Deus que não está entre vocês, que você não está vendo Ele? Como você pode fazer isso? Você por acaso é louco? Isso ou coisas piores. Às vezes uma pessoa tem problemas no serviço, tem problemas no colégio. Eu, quando eu era criança, eu tive problemas na escola, um pouco por causa disso. Mas bom, isso não é o assunto para hoje. O que eu quero dizer para vocês é que em qualquer lugar do mundo pode ter uma pessoa que vai olhar para você, vai ver que você é um cristão, porque se tem uma coisa que o cristão é ser reconhecido. O inimigo vê o cristão lá longe e já fala: olá, pastor Alex, olá, olha lá vem um homem de Deus. Isso que o inimigo fala. Ele vê você andando na rua e fala: aquele ali é homem de Deus, aquele ali é bom, nem chega perto. O mundo, o ser humano, pessoas como você, veem você andando por um lugar e pensam:
como ele se comporta de uma maneira diferente. O que é isso na vida dele? Como pode este homem ter sucesso em algumas coisas que eu não tenho? Por que existe uma diferença entre a minha vida e a vida daquele cara que diz ser crente? O que é que ele tem melhor do que eu? E por causa disso as pessoas automaticamente já começam a ter algo contra você, pastor Alex. As provações no trabalho, na escola, às vezes simplesmente andando na rua. Coisas inesperadas, mas acontecem. Essas são apenas alguns exemplos de provações, mas a vida vai muito mais que isso. Agora, outra coisa que também é verdade. Eu falei, lembrando, tópico número 1, é verdade que a vida é difícil, mas também é verdade que Deus está sempre com você. Isso é verdade também. É uma coisa que às vezes as pessoas parecem se esquecer, elas pensam consigo mesmas: eu estou sozinho, eu estou sozinha, eu estou sozinho sem ninguém aqui. Não tem ninguém ao meu lado, pastor Alex. Não tem ninguém. Eu preciso desabafar para alguém, mas não tem ninguém por perto. Os meus amigos talvez não vão me entender, a minha família não vão me entender. As pessoas costumam pensar, elas costumam se esquecer que Deus está sempre ao lado delas. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A prova está aqui. Josué 1:9. Está na Bíblia, está na palavra. Você precisa de algo mais que isso para saber que Deus está com você? Às vezes, a visão humana, ela é, não digo encurtada, mas ela é nublada. Às vezes nós não vemos as situações como um todo. Por isso tomamos decisões erradas. Às vezes nós pedimos para Deus algo, digamos: Deus, por favor, me dê muito aquilo que eu estou precisando. Eu estou necessitado. E aí passa um tempo, pastor Alex, e nada daquilo chegar. Passa uma semana, ainda não chegou. Passa um mês, nada. E você começa a duvidar. Mas por que Deus está nesse silêncio? Por que eu falo com Ele, eu peço as coisas para Ele, mas Deus não me responde? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Mas não é isso. É apenas que, às vezes, Deus sabe que não é o melhor momento para você ter aquilo agora. Às vezes você não está preparado. Se Deus sabe que algo vai prejudicar a sua vida, Ele não vai entregar aquilo a você. Eu gostaria que os irmãos pensassem agora como um pai. Um pai jamais gostaria de prejudicar um filho. Eu vou dar um exemplo muito comum nos dias atuais, que é a questão de dirigir um carro. Isso é algo que é muito normal. Nas ruas tem pessoas dirigindo, em qualquer lugar você vê um carro. Mas é uma responsabilidade você ensinar um filho a andar de carro, porque pode acontecer algum acidente. É por isso que você não vê aí crianças de 10, 9 anos dirigindo carro, porque o pai sabe que dá errado. É uma ideia absurda. A mesma coisa é como Deus olha para nós e pensa: se eu te entregar isso que você quer agora, vai te fazer mais mal do que bem. Então, Deus é forçado a ficar naquele silêncio. Eu não posso te dar isso aqui, porque vai te fazer mal. Deus tem que ver o filho dele pedindo todo dia: Deus, me dá isso, me dá aquilo. Mas Deus tem que aguentar. Não está na hora ainda, filho. Isso não é fácil. Muito obrigado. Mas lá na frente, chegará. A bênção que você queria, ela vai chegar. Mas vai chegar no momento que for mais apropriado. Certa vez eu estava aqui nesse mesmo altar,
Só que eu não estava ministrando a palavra, eu estava sentado, mais ou menos ali onde o pastor Alex está agora. E eu me lembro que o preletor, o pregador da noite, ele falou uma coisa que eu sempre tento me lembrar. Ele disse o seguinte: no seu coração o homem determina o seu caminho, mas Deus determina os seus passos. Isso por si só já descreve perfeitamente bem a situação que eu acabei de descrever. O homem determinou, eu quero aquilo. E Deus fala, calma, você vai conseguir, você chega lá, mas não é agora. Espera mais um pouco, aguarda, tenha fé, vai chegar. E quando chegar, vai ser na hora certa, na hora que não vai fazer mal para você. Não. Nessa hora, vai ser tudo de bom, porque Deus te mandou aquilo, Deus te mandou essa bênção. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A mão direita vitoriosa. Se você está com Deus, você está com a vitória. Deus está sempre com você, está sempre querendo o melhor para você. Mais um pouco aqui, em Hebreus 13:5 está escrito o seguinte: conservem-se livres, veja bem, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Não importa a situação que você esteja, Deus nunca vai te abandonar. Na minha pregação passada esta, acredito que foi no domingo, não é, pastor Alex? Eu estava em outro lugar, eu estava lá no Cristal, e eu falei uma coisa lá que eu gostaria de repetir aqui para vocês. Muitas vezes o mundo, ele usa você, as más amizades, e depois que você não pode oferecer mais nada, o mundo te joga fora. Mas você sabe quando Deus conheceu você? Quando você estava na barriga da sua mãe, você não tinha nada. Mas Deus já estava com você. Deus nunca abandona um filho dele. Você que está aqui hoje, não importa o que você faça agora que você sai da igreja, você pode ir para casa, você pode ir para casa de um parente, de um familiar, não importa o que você esteja fazendo, Deus vai com você. Porque Deus nunca abandona aquele que ama. Romanos 8:38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os irmãos compreendem que coisa tão maravilhosa está escrito aqui? Novamente, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. E isso nos leva à terceira verdade de hoje, que é muito simples. Os irmãos se lembram como eu iniciei falando sobre medo? A terceira verdade é: você não precisa ter medo. Romanos 5:3 até o 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus
derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5, 3, 8. Os irmãos viram essa parte? Nós gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança, que coisa tão importante é a perseverança. Novamente, Salmos 107, 19. Na sua aflição chamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontrava. Ou seja, você está na tribulação, chame a Deus, Ele vai te tirar dela. Voltando para Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Perseverar na oração. É por isso que a primeira coisa que eu fiz quando assumi foi fazer uma oração. É por isso que o irmão que estava fazendo a primeira parte aqui orou. Eu até falei para ele, que oração abençoada. Ele orou. Ele perseverou na oração. Isso é Deus na vida do homem. Continuando, Salmos 34, 6. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Novamente, está passando por tribulações? Chame a Deus, Ele sempre está contigo, Ele sabe pelo que você está passando. Agora, os irmãos me perdoem se a pronúncia estiver errada. Tessalonicenses 1, 6, 7. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Irmãos, o maior propósito dessa ministração hoje é falar sobre medo e uma outra coisa, que é a fé. A fé, há o ditado que diz que ela move montanhas, e isso não é à toa, pastor Alex. Não, não é. Eu fiquei pensando, as pessoas têm medo que coisas ruins aconteçam com elas. As pessoas costumam sair das suas casas e costumam ter medo de serem, por um exemplo, atropeladas. Elas têm medo disso, elas têm medo de morrer. Mas, e se ao invés de medo, elas tivessem fé que Deus não ia deixar nada de mal acontecer com elas? Óbvio, é importante você se cuidar quando está na rua. Eu não estou dizendo que se você tem fé, você pode andar pela rua que não vai lhe acontecer nada. Não. Eu estou dizendo que a fé ao lugar do medo é muito mais útil. Em uma situação, o medo não faz nada. A fé faz. Se a pessoa tem fé em Deus, Deus não vai decepcionar, não. Não vai. Mas se a pessoa tiver medo, o que o medo vai fazer por uma pessoa? O medo não muda nada. Mas a fé em Deus muda. Nós sabemos o tempo que nós estamos hoje em dia. Nós estamos num tempo em que o uso de máscara e essas coisas é obrigatório. Não é porque temos fé em Deus que nós não podemos usar essas coisas. Nós podemos. Eu tenho fé que Deus está na minha vida. Eu tenho fé que eu nunca vou pegar essa doença, mas eu ainda preciso me cuidar. João 4,18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Que versículo! O verdadeiro amor de Deus, aquele que está no amor de Deus, aquele que sabe, aquele que ama a Deus, sabe que não importa o que aconteça, nada vai chegar para ele. É aquilo. 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e contigo não acontecerá nada. Os irmãos me perdoem, a gente vai trocar do lado. Mas o que eu quero me referir aqui é que não importa onde você esteja, Deus está sempre ao
ao seu lado, está sempre cuidando de você, se você o amar. Irmãos, nós estamos próximos de finalizar essa ministração. Agora são 8h27. Eu já estarei passando para o pastor Alex, que vai orar por revelação, ou fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas antes disso, antes de finalizar, eu gostaria de ler o último versículo com a amada igreja. Salmos 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode abalar, mas permanece para sempre. Irmãos, essa palavra, ela veio com o intuito de dizer para vocês que, obviamente, Deus está sempre com vocês, e também que o medo, ele não é bom para uma pessoa. Nessa noite, eu espero que um pouco da palavra tenha entrado no coração de cada um de vocês. Eu gosto muito da hora da palavra no culto, porque essa é sempre a hora que eu aprendo uma ou duas coisas, pastor Alex. Quando um pastor, quando um irmão, uma obreira está pregando aqui em cima, eu sempre tento prestar o máximo de atenção, porque a gente aprende coisas ouvindo a palavra de Deus. Não é à toa que nos baseamos no que está nela para viver. A Bíblia, ela faz parte da vida de um cristão, assim como a palavra. Irmãos, a minha palavra hoje por aqui foi isso. Eu gostaria que os irmãos se pusessem de pé. Eu estarei realizando mais uma oração. Pastor Alex, um minuto, por favor. Senhor Deus amado, Senhor Deus querido, meu Pai amado, abençoa, Senhor, a todos que estavam aqui hoje, todos que ouviram a palavra, Senhor.